Olá, agora vamos fazer esse exercício aqui, também pensando em carga do vento nas estruturas. Esse é um exercício do livro do Merriam Craig, mas que eu dei uma alterada na ideia dele. Tá? O exercício original era para cálculo de treliça e eu ainda não estou fazendo treliça, então quero calcular as reações de apoio. Pedi, nesse caso, para considerar o apoio G como um apoio móvel. Só para facilitar o entendimento aqui. É uma estrutura rotulada, mas vamos pensar que é um apoio móvel para facilitar todo o nosso entendimento. Daí que eu tenho esse carregamento do vento, essa pressão do vento aqui. Nesse caso, eu pedi para considerar o peso da placa como 500 N, ou seja, 500 N vertical para baixo, mas estou desprezando o peso dos elementos da treliça. A placa tem 2 metros de altura, e eu pedi também para considerar como se a largura saindo aqui da tela fosse 1 metro. Pedi para considerar 1 metro para calcular as reações no apoio A e no apoio G, não nos apoios que estão do outro lado. Então já dei uma boa simplificada aqui. A ideia é trabalhar com força de vento e calcular reações de apoio. Então ela foi projetada para suportar um vento característico de 30 metros por segundo. E aí volta a dizer, olha, ela é pequenininha, tem 2 metros de altura. Se tem 2 metros de altura, eu não vou ficar dividindo isso em um monte de retângulo. É um retângulo só. Eu divido em um monte de retângulo quando? Sei lá, tem mais de 10 metros de altura. Então aí eu divido. Mas aqui é pequeno, 2 metros é um carregamento retangular. O coeficiente de arrasto dessa placa é 1,2. Aí eu faço o DCL e determino as reações nos apoios A e G. Pedi para considerar o apoio G como móvel, como eu já falei. Daí, o que eu vou calcular primeiro aqui? Pressão dinâmica. 0,613 vezes VK ao quadrado. Quanto é VK? 30. Então está lá, pressão dinâmica 0,55 kPa. Já dividi por 1000 o valor de cima. Tá? 0,55 kPa. Agora vamos para a força. Força é o coeficiente de arrasto, 1,2, vezes Q, 0,55, vezes a área. Qual é a área que eu vou considerar para cálculo só no apoio A e B? 2 metros de altura por 1 metro perpendicular aqui à tela. Então tá lá, olha, 1,2, 0,55, 2 vezes 1, que é a minha área, que eu estou considerando para cálculo no apoio só A e G. Assim, minha força deu 1,32 kN. Vou calcular o centroide. Tranquilíssimo calcular esse centroide, né? Porque, olha, retângulo então está no meio. Daqui do meio, que vai ser exatamente essa rótulazinha aqui, nesse ponto C aqui, daqui para baixo, tem 2 metros. Então, 2 metros é o valor que está ali. Agora eu vou fazer o DCL. Para fazer o DCL, eu posso desenhar só a estrutura em volta, né? Eu não preciso desenhar os elementos da treliça. Coloquei o carregamento retangular, minha força e o braço. Vocês vão notar que eu aproveitei a mesma figura para fazer tudo. Aqui eu pedi para considerar o peso, né? 500 newton, então tem o mg. 500 newton, se está tudo aqui em quilo, vou ter que passar esse cara para quilonewton também, ou seja, vai dar 0,5 kN. Então vai ser meu mg. Desse jeito eu tenho, olha, RVA e RHA no apoio A e no apoio G, RVG, né, que eu escrevi aqui B, mas é RVG, reação nesse apoio. A partir daí, olha, então meu peso, como eu falei aqui, é 0,5 kN, e quem é o braço dele? Se o apoio A tem duas restrições, então essa será a minha origem, eu meço a distância do apoio A até o MG, que é a metade, pela simetria que tinha do triângulo e tudo, dá na metade dessa distância entre A e B, ou seja, meio metro. Então tá lá os valores. Tendo isso em mãos, FY, que é o braço dele, MGX, que é o braço dele, faço soma de momento igual a zero para calcular o RVB, ou RVG, né, como você preferir. Vai ficar então 1 RVB, Y vezes F. Então, 1 RVB é anti-horário positivo, YF é o horário negativo e XMG também é horário negativo. Passando esses termos para o outro lado da igualdade, ficam positivos, então vai ficar 2 vezes 1,32, meio vezes meio, que é o x vezes mg. RVB deu 2,89, apontando para cima. Fazendo soma de força horizontal, onde eu botei para a esquerda positivo, já orientei aqui assim, vai ficar RHA para a esquerda e o F para a direita, logo RH igual ao F, que é 1,32.
Então, o F1,32 está aqui em cima, apontando para a esquerda. E para terminar, soma de força vertical. Eu tenho RVA para cima, RVB para cima e o MG para baixo. Então o RVA vai ser, passa para o outro lado, trocando o sinal deles, né? Então o RVA vai dar menos 2,89, que é o RVB, mais o MG, que é 0,5. Fazendo esse cálculo, o RVA deu menos 2,39. E para onde é que ele aponta? Como deu negativo, escrevi o valor dele aqui embaixo em módulo e coloquei o vetor, aponta para baixo. Assim está finalizado esse exercício e a gente se encontra num próximo vídeo. Abraço e até mais.